Fala, escrita, imagem, gesto, português, inglês, japonês, guarani, quechua e iorubá. Fala aqui uma coisa, você sabe qual que é a diferença entre linguagem e língua? A gente pode nascer sem saber falar, mas a gente já sabe se comunicar. Quando a gente é bebê, a gente chora, ri e faz uns barulhinhos meio esquisitos para mostrar o que a gente está sentindo. Com o tempo, a gente vai crescendo e aprimorando as nossas formas de demonstrar pensamentos e sentimentos. A gente chama isso de linguagem e ela pode ser verbal ou não verbal. Agora, por exemplo, eu estou usando a fala, que é um tipo de linguagem verbal. Os filmes mudos, o código Morse e a linguagem de programação de computadores são exemplos de linguagem não verbal. Tá, a gente já entendeu o que é linguagem, né? Mas então, como é que a gente pode definir o que é língua? Quando a gente tem um sistema de palavras ou sinais gestuais que possibilitam a comunicação, temos o que chamamos de língua, e aprendê-la é um ato de socialização e inserção cultural. Aqui no Brasil, a gente tem duas línguas oficiais, o português, falado e escrito, e a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Agora, olha só, eu posso falar, oi, tudo bem? Que você vai me entender, né? Mas essa mensagem também pode ser escrita e do mesmo jeito você vai me entender. E por fim, eu ainda posso falar isso em Libras. Se você souber a língua, você vai me entender. Só que a gente não usa a língua da mesma forma sempre, hein? Ao invés de falar oi, tudo bem, eu poderia ter falado e aí, beleza? A gente usa a norma padrão nas situações formais, por exemplo, em artigos, teses, dissertações, palestras acadêmicas e no jornal da televisão. Boa noite! Está começando o Jornal do Bernoulli. Já a modalidade não padrão se encaixa melhor naqueles momentos descontraídos e informais. Conversas de bar, telefonemas, cartas, conversas de WhatsApp. Esses são alguns exemplos dessas situações. E a língua nunca para de mudar e, mais uma vez, tudo depende do contexto em que a gente usa ela. A gente pode usar abreviações, gírias, neologismos e outros recursos para nos comunicarmos. E isso fica bem fácil de entender quando pensamos na linguagem da internet. Olha só, quando a gente escreve você, assim, abreviado, a gente está escrevendo errado? Usar uma modalidade da língua não padrão é errado? Para responder isso, a gente precisa entender o conceito de gramática normativa. Ela é o conjunto de regras que ditam um padrão, como que uma língua deve ser falada e escrita. Então, se a gente for seguir ao pé da letra esse conjunto de regras, a gente pode dizer que a grafia VC não está de acordo com a gramática não, né? Mas, como eu já disse, a modalidade da língua varia de acordo com o contexto de comunicação. Então pode ficar tranquilo, faz todo sentido você continuar escrevendo desse jeito com seus amigos na internet. Só não vai fazer isso nos trabalhos de escola e nem na redação do vestibular, hein? A gente podia ficar aqui falando disso por horas. Mas hoje a gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.